Aqui é a Lili. Para o mês do orgulho LGBTQIAP+, eu trouxe aqui uma listinha de alguns livros que trazem representatividade da comunidade. O mês do orgulho LGBT é comemorado em junho pelo que aconteceu em Stonewall, em 1969, que era um bar que acontecia de ser o único bar assumidamente para pessoas do público gay, e o preconceito da sociedade e com isso a repressão policial com essas pessoas era muito agressiva, e nesse dia todo mundo basicamente resolveu se revoltar e não se deixar ser revistado pelos policiais. Nisso realmente aconteceu numa guerra mais ou menos ali entre as pessoas que estavam no bar e entre a polícia, e depois disso várias cidades dos Estados Unidos começaram a fazer protestos, e daí, anos depois, começou a ter a passeata, que a gente chama de passeata gay, mas na época chamava assim, mas não é apenas para o público gay. É LGBTQIAP+, como a gente sabe. O primeiro livro que eu vou trazer é A Casa no Mar Cerulho, do T.J. Clooney. Esse é um livro que ele tem um pouco ali de realismo mágico, mas também ele é bem pé no chão ao mesmo tempo. Ele trata de preconceito tanto sexual quanto de qualquer tipo de preconceito, pode ser de pele, pode ser de raça realmente. Só que aqui a raça é um pouco mais mágica, né? E aqui a gente tem essas crianças que sofrem preconceito. E tem o principal, que é o Linus, que é um homem mais ou menos com seus 40 anos, se eu não me engano, gay, e que encontra no diretor do orfanato das crianças meio que uma paixão, e que ele não quer levar pra frente por achar que ele tem tudo que ele já merece da vida. Então é um livro que ele traz preconceitos tanto de, como eu disse, de raça, quanto de sexualidade, mas ao mesmo tempo ele é bem gostosinho. É um livro que ele meio que dá um aconchego ali na hora que você lê. Outro que eu vou trazer aqui é o Órbita de Inverno, que eu li no ano passado. Eu não vou falar que ele é uma boa ficção científica, porque não é o caso. Eu trouxe ele realmente como representatividade, porque aqui não tem apenas gays ou lésbicas, traz também questão de gênero, questão de agênero, então também traz a comunidade não binária e transgênero para dentro do livro. Aqui a gente tem um império, não sei bem a certo se seria império, seria monarquia. Como eu falei, não é muito bem explicada a parte de ficção científica, de governo e tal. Só que a sociedade ela é dividida realmente quando a pessoa ela utiliza algum adorno para simbolizar qual é o gênero que ela se define, ou ao não ter o gênero que ela se define. E aqui você vê como seria uma sociedade que não tem preconceitos por sexualidade ou por identidade de gênero. Então, para esse lado, eu acho um livro bem legal. Se você for ler como procurando uma ficção científica bem elaborada, o livro vai ser péssimo. Mas como um romance que tem um pouco de ficção científica e traz representatividade, eu achei ele bem legal para esse sentido, tá? Então eu recomendo, desde que você vá com o pé no chão e não procure uma ficção científica realmente muito bem elaborada, porque ele não é muito bem trabalhado. Mas eu gostei do livro, então fica aqui a minha dica, Órbita de Inverno. Tem um também que eu gosto bastante, que é Minha Versão de Você. Aqui ele é um livro que traz um rapaz que é mormon, que ele não tem certeza da sexualidade dele ainda, então ele tá meio que se descobrindo e gostando de um garoto. E um outro que ele é gay, ele sabe que ele é gay, assim como toda a família dele sabe, só que ele esconde a sexualidade por estar numa cidade basicamente mormon. E a religião mormon não aceita a sexualidade que não seja a heterossexual. E esses dois ali, eles meio que têm uma amizade, dessa amizade vai virando um relacionamento. E o que mais traz de importante nessa história é a dificuldade da sexualidade e da identidade de gênero dentro da religião, seja ela cristã, seja ela mormon. Então é bem legal aí ver a dificuldade do personagem, porque ele é um rapaz mormon e a família dele é bem religiosa, e o quanto é difícil para ele se aceitar, se entender, e quem dirá falar para a família o que ele está sentindo pelo que ele está passando. É um livro bem legal mesmo, eu recomendo para todo mundo, e principalmente para um público jovem que está aí se descobrindo em relação à tua sexualidade. Ele fala muito sobre isso e também sobre o quanto é difícil os pais te aceitarem, mas que mesmo assim o mais importante é ser quem você é. Não ficar se escondendo, seja dos seus pais, ou dos seus amigos, ou da sociedade, porque isso só vai fazer mais mal para você do que se você realmente viver a sua verdade. É um livro bem legal, recomendo para todo mundo. Um que eu gosto bastante, eu direto falo dele, é Tipo Uma História de Amor. Esse livro me fez ouvir Madonna o mês inteiro, porque eu não tenho tanto costume assim de ouvir Madonna, porque os personagens principais aqui, eles ouvem bastante. O livro ele é contado uma história na década de 80, onde a AIDS está realmente no seu auge, ninguém sabe como tratar, não tem tratamento, e a comunidade religiosa está basicamente dizendo que camisinha é errado, e quem dirá a sexualidade que não seja hétero, né? A partir do momento que você não é hétero, também é errado, mas mesmo os casais héteros não utilizam de camisinha. Então acontecia muitas vezes de
homens casados ter relação sexual com um cara e essa pessoa tem AIDS, aí o cara que é casado pega o vírus e passa para a esposa. Então aqui tem essa parte aqui dessa situação de realmente do auge da AIDS e o quanto que a religião dificultou o tratamento e também as pessoas a se prevenirem, né? Porque se a religião te diz que você não pode utilizar de algo porque é errado, sei lá, religiosamente, as pessoas começaram a propagar o vírus, o que deveria ser algo bem mais simples para controlar. Só que também a gente tem ali como principal um rapaz iraniano que ele sabe a sexualidade dele, na verdade, só que ele tenta se enganar, porque ele acha que, sei lá, uma vontade que vai passar é coisa da cabeça dele, é, sei lá, uma fase. E já tem outro que ele é assumidamente gay, a família inteira sabe, mas nem por isso é fácil, porque a própria família faz de conta de que não é, e a escola ou a sociedade em volta dele discrimina ele demais. No caso, ele é um monte de piadinha, né? Vou botar entre muitas aspas porque não é piada. Vários apelidos ali pejorativos que não é legal, todo mundo sabe que não é legal. Só que é a década de 80, então a gente vê ali a dificuldade da comunidade LGBT realmente de se expressar, de falar quem eles são e ainda mais a dificuldade da aceitação da sociedade com relação à comunidade LGBT. É um livro bem legal, uma escrita boa, ele traz representatividade tanto com relação ao vírus da AIDS, né, e também por falarem que isso era uma praga de Deus em relação aos gays, porque nessa época a nomenclatura era só gay, e também traz representatividade de um rapaz iraniano que, como se diz, o Ocidente, ele é bem preconceituoso também com o Irã. Vou falar agora de 3 nacionais. Um é a HQ Arlindo, que eu já falei antes. Eu acho uma HQ bem bonita e também bem gostosinha de ler. É muito melhor que Heartstopper, já falo logo que eu acho muito melhor que Heartstopper. Ele ali passou, se não me engano, nos anos 2000. Então tem o Arlindo, que ele tá descobrindo a sexualidade dele. E ele tem aquele típico pai machão que acha que pra ser homem tem que ficar impondo quanto que ele é bruto, quanto que ele é macho, esse tipo de coisa. Tem a menor paciência pra isso. Mas é uma história realmente que traz esse personagem que é gay, que tem uma mãe que apoia, uma tia que também apoia, mas um pai que dá medo nele de falar quem ele é. É uma historinha bem legal, uma HQ bonitinha também, então fica a recomendação. Um livro nacional que eu já falei antes é o Madame Xanadu, eu gosto bastante. Esse livro, ele traz uma representatividade bem eclética, assim. Ele traz gay, lésbica, ele traz, eu acho, drag, eu acho também transexual. É uma época um pouco antiga, então não é tão bem definidas as nomenclaturas. E nesse caso desse livro pouco importa. O que importa é mais você entender o luto do personagem e também um pouco de depressão que ele está passando ali pela perda que ele teve, tá? E você fica muito tempo perdido querendo saber quem é Madame, mas não é esse o que importa na história. É um livro muito legal, muito bem escrito. Ele oscila ali entre o presente e o passado e às vezes você confunde quem é quem dos personagens, mas essa é realmente a magia da história, recomendo demais. Outro livro nacional que também trata sobre a AIDS é Você Tem a Vida Inteira. Esse livro tem 3 personagens principais, um é soropositivo, o outro tá no relacionamento com a pessoa que é soropositivo e tá na dúvida se quer continuar no relacionamento, porque tem medo ali de também se contaminar, mas ele não entende que a partir do momento que você faz o tratamento, você não passa o vírus adiante, então é realmente um preconceito. E tem um terceiro que acabou de descobrir que é soropositivo. Tem esses 3 personagens, um apoiando o outro, crescendo uma amizade e também um romance. Ele é um livro bem didático, tá? Ele fala muito sobre soro positivo, sobre HIV, sobre AIDS, qual é a nomenclatura certa a se utilizar, o que é pejorativo, o que não é, o que é ofensivo. E ele também fala muito sobre o tratamento que a pessoa passa, né, para conseguir ali ficar indetectável e não transmitir o vírus para um próximo parceiro. E nisso ele ajuda bastante com que a gente não cometa erros muitas vezes sem nem saber, porque aquilo é ofensivo para alguém que está com o vírus. E também ele fala que o porquê que quando a pessoa ela faz o tratamento e fica indetectável, esse vírus não passa para uma próxima pessoa. Então o parceiro não precisa ali ter medo de estar com a pessoa, sabe? É um livro bem legal, bem didático e é uma escrita também um pouco leve e ao mesmo tempo ele traz partes pesadas. Um aqui que eu vou fazer uma menção honrosa rapidinho, porque eu já falei tanto desse livro que não vale a pena eu trazer a sinopse, que é A Canção de Aquiles, um livro que eu amei demais, mas eu sei que a escrita não vai ser para todo mundo, amei muito. A representatividade é o Aquiles, que tem um relacionamento com o Patroclo, que é um rapaz humano ali que foi exilado, se tornou amigo do Aquiles,
Pronto, não vou falar nada além disso, mas é um livro que eu amo demais e eu sei que não vai funcionar com todo mundo. Muita gente vai falar que é ruim, mas é maravilhoso. E é isso, gente. Se você assistiu até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ajuda bastante. Eu preciso que vocês se inscrevam. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma indicação de um livro legal ou de uma HQ que eu não recomendei. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo e até o próximo vídeo.